A localização ela tem que estar onde a demanda vai. É muito importante você observar isso. Fala aí, investidor, investidora. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Hoje eu vou compartilhar com você as principais dicas para você não errar na escolha do seu investimento imobiliário. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica até o final que você não vai errar na hora de escolher o seu investimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Murilo Dias, sou investidor imobiliário e estou aqui para te ajudar a construir patrimônio e renda com imóveis. Então vamos lá. A primeira dica é a proximidade com os principais geradores de demanda que você pretende atender. Ou seja, a localização que você tem que escolher, ela tem que estar próxima à demanda. Então, se você pretende atender o mercado de moradia estudantil, o seu imóvel tem que estar perto da universidade. Inclusive, muitos estudantes nem CNH têm, principalmente os que vai fazer ali o primeiro ano de faculdade. Eles vão e se a faculdade, a universidade está próxima ao imóvel, de forma que eles conseguem ir a pé, já é um diferencial e tanto para que o seu imóvel seja escolhido por eles. Inclusive, se tiver uma demanda voltada para turismo, você tem que estar perto das localizações que tem as atrações turísticas. A localização ela tem que estar onde a demanda vai. É muito importante você observar isso. Se é uma cidade, vamos supor, ela gira em torno do turismo de saúde, você tem que estar perto ali das clínicas, dos hospitais que traz essa demanda. Se é uma cidade voltada para negócios, qual que é a região que esses negócios são desenvolvidos? Você tem que posicionar perto ali. Então, a proximidade com a demanda, ela é de suma importância. De nada adianta ser uma cidade que atrai uma demanda pujante se você coloca o seu imóvel distante por causa do preço do valor do terreno, por causa do preço do valor de metro quadrado, só por ser mais em conta. Isso aí no final não vai te trazer uma boa rentabilidade, consequentemente a valorização ela vai ser menor. Então você tem que observar essa proximidade com a demanda. E se tem demanda, né? De nada adianta escolher uma região, uma cidade que não tem demanda. O interessante é você observar também se essa demanda ela vai te permitir ter uma boa rentabilidade, um bom retorno. Demandas voltadas para imóveis de temporada, ela consegue te entregar um retorno melhor. Então, por exemplo, a região tem atrações turísticas, você pode explorar a temporada. Se são cidades que atraem público para negócios, turismo de lazer, gastronômicos, compras, turismo de saúde. Então, tudo isso tem que ser observado. Se tiver a vocação de temporada, melhor ainda. Não que no mensal você não consiga boas rentabilidades, mas no temporada costuma ser bem melhor. Se você resolver alugar de forma mensal, que seja para estudante, para você agregar serviço na locação e poder cobrar mais. Se for alugar para pessoas, você deve observar aí pessoas que eu falo, por exemplo, casais que não têm filhos, solteiros, que estão ali a trabalho. Você deve agregar serviço também, oferecer o imóvel imobiliado para que você consiga trabalhar por um preço de locação maior, para você não cair na locação tradicional, que vai te deixar ali 0,3, 0,4 ao mês, que isso não é bom. Então a primeira dica, proximidade com a demanda, de estar ali esse imóvel em volta de demanda próximo dele. A segunda dica é acessibilidade. Qual que é o acesso desse imóvel? Vamos imaginar que não seja uma rua pavimentada. Imagina só o teu inquilino, o teu hóspede se dirigir ao imóvel e não tem pavimentação na rua, ou tem muito congestionamento, vias muito congestionadas em horários de pico. Isso tudo é ruim, porque a longo prazo, se você tem muito congestionamento, por exemplo, tem um inquilino aí que mora mensal, você pode ter certeza, ele vai pensar duas vezes antes de renovar o contrato. Se é imóvel de temporada, não vai deixar uma boa experiência para esse hóspede, ele vai às vezes deixar um comentário ali que pode atrapalhar reservas futuras, porque quem está olhando o seu imóvel para alugar vai ler os comentários ali. Então tem que observar essa questão do fluxo, da acessibilidade. É regiões servidas por aeroportos, boas rodovias, rodovias duplicadas, rodovias que não tem muito buraco, que são rodovias preservadas, boas, bem sinalizadas, as próprias ruas que levam até o imóvel, como que é a estrutura, como que é essa logística, essa acessibilidade para chegar no imóvel. Então você deve observar isso também. A terceira dica, infraestrutura. Qual que é a infraestrutura do local? Esse local, ele é servido de água, tratamento de esgoto, internet, iluminação pública. Qual que é os itens de serviço público que chega até lá? Falta algum? Por exemplo, existem localidades que não tem esgoto tratado, por exemplo, e isso é muito ruim. Você deve observar toda essa questão de infraestrutura.
infraestrutura. Uma questão também que você tem que ver a respeito do sinal de internet. É um sinal de alta velocidade? Se for uma velocidade ruim, pode ocasionar uma má experiência para o hóspede. Você deve observar se o sinal é de alta velocidade da internet, se tem água, se tem falta de água ou não. Então isso tudo você tem que analisar. Com relação à quarta dica aqui, o entorno. Você tem que observar o entorno. Qual que é o nível de segurança do entorno? Qual que é a atividade econômica desempenhada no entorno? Por exemplo, imagina você investir, comprar um imóvel, descobrir depois que tem uma serralheria próxima, que o nível de ruído é alto. Então imagina, o seu hóspede está lá e durante o horário comercial ele quer descansar alguma coisa e tem um barulho, um nível de ruído muito alto, ruído de trânsito, ruído de atividades econômicas que pode estar próximo ao imóvel. Então o interessante é sempre você visitar o imóvel em horário diferente. Vai no horário de pico, vai de manhã, vai à noite, vê, conversa. Uma simples conversa que você tiver com algum comerciante local que está ali há bastante tempo, ele pode te passar informações valiosas em relação à segurança, com relação até se aonde você está olhando tem risco de enchente ou não. Muitas pessoas compram imóveis e descobrem que é uma região que corre risco de enchente depois que já comprou. Então depois que deu uma chuva pesada, viu que ali é uma área que alaga. Uma simples conversa pode evitar problema para você depois com o seu investimento imobiliário. A quinta dica, os dados econômicos. Quais são os dados econômicos da região, da cidade onde você pretende investir? O nível de emprego. Se essa cidade ela depende de apenas um setor da economia, quando a cidade, a região depende de um setor econômico só, se esse setor for mal, os outros todos são prejudicados. Então a cidade ela é prejudicada e consequentemente seu imóvel também vai ser. Então vamos imaginar que a única coisa que movimenta a cidade é uma universidade. Se ela tem corte de vagas, alguma mudança ali, já afeta toda a economia local, já afeta suas locações. Então o ideal é você procurar por imóveis que estejam em regiões de diversidade econômica, que não depende apenas de uma vertente. Então que tenha universidades, que tenha de preferência atrações turísticas, que a economia seja desenvolvida, o comércio, serviços, outros setores da economia ali, que possa movimentar a economia local. Então sempre observa os números e os dados econômicos aí da cidade, da região, para que você possa investir. Existem cidades que por não ir bem na economia, elas até diminuem o tamanho com o passar do tempo. E cidades que crescem ano após ano, ela atrai ainda mais demanda por moradia, demanda que aumenta com o tempo. Então a população ela vai aumentando, o seu imóvel valoriza, a taxa de ocupação fica alta. E isso aí vai só melhorando o seu retorno com o investimento. Outra questão aqui que você deve analisar, a sexta dica, desenvolvimento futuro. Qual que é a projeção de desenvolvimento futuro da região que você pretende investir? Quais são os investimentos públicos e os investimentos privados que estão na projeção para serem feitos? Existe aí a projeção de ser feito um shopping center, a duplicação de uma rodovia, a construção de um supermercado grande, algum vetor que vai atrair mais pessoas, mais demanda, mais hóspedes. Então isso tudo você tem que analisar. Qual é o nível de investimento? Porque poder público, ele pode ajudar a melhorar ali as locações ou pode atrapalhar também. Por exemplo, existem municípios, eu conheço um particularmente que explora a questão turística, que o poder público, ele fica de forma incansável querendo aumentar a duração média do hóspede na cidade, daquele turista na cidade. Então isso é muito bom, porque antigamente eu lembro essa cidade, ela tinha um parque aquático e a média do pessoal que ia era um dia, ia cedo, ficava no parque e ia embora à noite. Os que moravam mais perto ia de carro, né? Então, o que eles fizeram? Construíram um segundo parque e subiu aí a diária média do pessoal, a permanência passou a ser 2 dias. Aí eles fizeram depois lá um museu de cera, um parque dos dinossauros e hoje a diária média ali tá em torno de 4 dias. Que já anunciaram outros investimentos. Fizeram recentemente um investimento lá de alguns milhões em um estúdio de realidade virtual. Essas atrações que vão somando numa região turística vai fazendo com que as locações aumente a diária média. E isso é bom para quem trabalha com locação por temporada, por exemplo. Então observa isso. Da mesma forma que tem ali o poder público que não dá atenção para essa vocação turística e não investe. Então, às vezes fica dependendo ali de uma atração apenas e isso pode ser ruim, porque você vai ter diárias muito curtas, então isso pode afetar a taxa de ocupação. Então fique atento aos investimentos que o setor público e o setor privado anuncia e a projeção aí para ser feito, porque isso vai afetar o seu investimento. E se você chega
chega antes desses investimentos serem concluídos, você consegue absorver a valorização causada por eles. Então, se você chega depois, consequentemente, isso aí já vai estar precificado, você vai pagar por isso. Agora, se você vem antes e já visualiza que ali tem um potencial de crescimento muito grande, esse crescimento vai ocasionar valorização e essa valorização você vai conseguir pegar ali no teu imóvel. Fique atento a isso. A sétima dica é você observar as leis de regras de uso do solo e também, para quem pretende investir, por exemplo, num edifício, a convenção do condomínio. Então imagina, você compra um apartamento para explorar ali a locação por temporada e depois você descobre que a convenção do condomínio mudou e você não pode mais alugar por temporada. Isso é um baque, porque vai afetar o teu retorno. Então, mas como que você vai visualizar se isso vai acontecer ou não? Você tem que observar a vocação desse edifício. Se a maioria das unidades são de aluguel de temporada, são locações, são unidades de investidores, é muito provável que esse prédio ele vai permanecer ali autorizando esse tipo de locação. Agora, se são poucas unidades, a assembleia pode ser convocada ali e pode votar contra a locação de temporada e ela pode ser cortada. Então isso vai te afetar. Então fique atento na convenção de condomínio. Qual que é ali a proporção de unidades que exploram essa atividade de imóvel de temporada para você não correr esse risco. Alguns municípios, como a cidade de São Paulo, por exemplo, já tem nos empreendimentos os chamados NRs, né, que são os não residenciais, já são imóveis destinados à exploração, por exemplo, da locação por temporada. Então lá já é muito bem definido, mas a grande maioria dos demais municípios do Brasil não possui já essa regra ali na concepção do edifício. Então você tem que ficar atento. Eu conheço imóveis que teve essa conversão depois. Então imóveis que alugavam ali por temporada, depois a convenção votou e vetou a locação por temporada. Então é um risco que você corre. Agora, com relação a observar as leis de uso do solo, se você pretende comprar um terreno, por exemplo, para construir, para gerar essas unidades de locação. Então, qual que é a atividade permitida no local que você está comprando esse terreno? Você pode explorar ali a locação por temporada? Como que é a questão da taxação sobre esse serviço no município? Como que é a questão das leis de uso do solo com relação a recuo lateral, frontal? Antes de comprar, o ideal é que você faça ali um estudo de massa para entender quantas unidades você consegue fazer, como que você consegue dispor ali o imóvel. Então não toma a decisão de comprar o terreno para depois ver o que vai fazer, não. Vê o que vai fazer antes de comprar o terreno, porque assim você vai ser mais assertivo. Então, ó, recapitulando aqui essas 7 dicas, a primeira, você tem que comprar baseado na demanda. Então, antes de investir, analisa qual que é a demanda que você pretende atender, se essa cidade, se essa região realmente tem demanda a ser atendida, como que é a oferta local, o mercado está super ofertado ou não, se ele está precisando mesmo de unidade. Então você tem que observar a demanda em primeiro lugar. Segundo, acessibilidade, como que é o acesso a esse imóvel? As vias são boas, bem sinalizadas, como que é a infraestrutura de logística para chegar nesse imóvel que você pretende adquirir. Infraestrutura, se tem rede de esgoto, se tem rede de água, se tem energia, iluminação pública, internet de alta velocidade, tudo isso já tem no local que você pretende investir, tem que observar isso também. O entorno, tem segurança, corre risco de enchente ou não, tem equipamentos públicos no entorno, tem parque perto, tem shopping center, tem supermercado, tem farmácia, tem padaria. O entorno, ele tem o poder ali de fazer a sua taxa de ocupação aumentar, porque se é um entorno que oferece bastante serviço, bastante comodidade, ele vai ser procurado tanto pelo inquilino que quer morar ali mensal, como de temporada, porque ele vai analisar no mapa ali onde está localizado esse imóvel, se tem todas essas comodidades. Então o entorno tem que ser analisado, e isso vai fazer a sua taxa de ocupação ficar lá em cima, e o seu imóvel também ele vai valorizar com o tempo, ele tendo toda essa comodidade no entorno. Os dados econômicos, depende só de uma vertente da economia, só de um setor, é arriscado. É diversificado em termos de setores econômicos, a região, a cidade onde você pretende investir, isso é bom. Universidade, o imóvel de temporada performa bem porque é uma cidade de negócio, uma região que atrai, que tem eventos, que tem shopping, que tem muita coisa que atrai público, isso é bom. Não depender apenas de um setor da economia. Sexta dica, o desenvolvimento futuro. Qual que é a projeção de investimento, tanto do setor público como do setor privado? Como que vai ser com o passar dos anos essa região? Vai trazer coisas que vão agregar para o seu investimento, que vai valorizar ele, que vai aumentar a taxa de ocupação, o preço médio, geração de caixa. Então observa isso. E a sétima e última dica, as leis de uso e ocupação do solo. Se atentar à convenção de condomínio, se for um prédio, que você for comprar alguma unidade, um apartamento, fique atento a isso, porque essas 7 dicas aqui, se você conseguir pegar cada uma delas aqui e observar, com certeza você vai fazer um bom investimento. E considerando essas 7 dicas aqui, o que você tem que fazer na sequência é um estudo de viabilidade, ou seja, projeta qual que é a receita que esse imóvel, esse ativo imobiliário que você vai viabilizar vai conseguir gerar, qual que é o fluxo de caixa que ele vai conseguir fazer. Então, por exemplo, se é um imóvel de
temporada? Qual que é a diária média praticada na região que você pretende comprar esse imóvel, investir nesse imóvel? Qual que é a taxa de ocupação média desses imóveis? Com essas duas informações, você vai conseguir saber quanto de renda mensal ele vai gerar para você poder fazer o estudo de viabilidade. Então, pegou o número de renda aí, o total de receita, você vai abater todos os custos operacionais, condomínio, internet, energia, água, e abatendo isso na última linha você vai ter o resultado. Pegou o resultado na última linha, dividiu pelo total investido, você tem um retorno mensal. Então quanto que está dando esse retorno mensal? Por exemplo, se for uma região super ofertada, o preço da diária vai estar mais baixo, porque está todo mundo brigando ali pela demanda. Consequentemente, gera menos receita. A hora que você tira do operacional, se tiver sobrando na última linha um valor, você divide pelo total investido. Por exemplo, se deu 0,4%, 0,5% ao mês, não é uma rentabilidade muito boa. Agora, se deu acima de 1%, tá bom. Então vai depender também da taxa de capitalização que você julga ser boa. 0,5% para você pode ser bom, mas para outro investidor não é bom. Espera aí, 1% para você pode não ser bom, porque você quer 1,5% para investir. Então você tem que analisar isso aí. Qual a sua taxa de capitalização para tomar a decisão de investimento? Então isso você consegue descobrir no estudo de viabilidade, projetando a receita, fazendo ali os cálculos operacionais, o que vai abater dela e descobrindo o que vai ter na última linha. Porque lembra, os dois objetivos principais ao se investir em imóveis é a valorização a longo prazo e o retorno mensal que você vai obter. Então esses dois aqui tem que ser alto, e você observando esses 7 dicas aqui que eu compartilhei com você, com certeza você vai conseguir atender valorização a longo prazo e o retorno mensal alto. Espero que essas dicas possam contribuir para a sua tomada de decisão, para que você possa continuar aí formando patrimônio e renda no mercado imobiliário. Espero ter contribuído com você com esse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreve. A gente vai continuar compartilhando aqui esse conteúdo de investimento imobiliário e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.